Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos de volta hoje com o último vídeo da série dos fogareiros artesanais. Então aqui, hoje eu vou trazer para vocês 5 projetos de fogareiro a etanol diferentes. Os 3 primeiros aqui, utilizando frascos de desodorante, e estes outros 2 projetos diferentes, utilizando latas de refrigerante. Essas latas de refrigerante eu corto o fundo delas, né, e sobreponho. Eu não mostro o detalhe aqui da confecção dos fogareiros, porque eu não tenho muito tempo e eu vou fazendo na medida que eu tenho tempo. Muitas vezes de noite, né, faço uma parte num dia, uma parte no outro, então acabo não conseguindo gravar os vídeos das etapas. Tá? Então este primeiro aqui foi o primeiro que eu fiz. Usei um frasco de desodorante, então eu cortei um frasco de desodorante, né? E com a parte que sobrou eu fiz dobrei para fazer uma espécie de câmara de gás, né? Por quê? Porque cortando a parte de cima do frasco, né, onde eu faço o queimador, os furos, eu encaixo aqui, né, nesta lata, né? E ele deixa uma boa aeração, né? Fica bem arejado o fogareiro. Então ele produz, né, uma queima boa, porque tem uma boa mistura de ar, tem uma boa entrada de ar junto com o gás. Tá? Este outro aqui também é um frasco de desodorante, né, só que eu fiz diferente. Eu fiz ele sobreposto, né, a parte da câmara de combustão, que é uma latinha que tem lá dentro. Vocês podem ver que está rebitada, né, está com rebite. Ela é menor, tem um diâmetro menor que esse diâmetro de fora aqui, justamente para ter um espaço entre essa lata e a parte de fora, para criar o vapor do álcool depois que ele aquece, né? Então, e aqui em cima eu fiz o queimador. Então são 2 latas de desodorante sobrepostas, com uma furada em cima e uma lata como câmara de combustão dentro. Este outro aqui eu já fiz bem diferente, né? Podem ver que ele está com durepox aqui na junção, porque tinha ficado fazendo um pouquinho de gás. Então esse aqui é o fundo de uma lata de desodorante com outro fundo de lata de desodorante, sendo que o de cima, né, que eu fiz sobreposto um dentro do outro, e na junção eu vedei com durepox. E eu fiz os furos, né, um furo aqui no centro para abastecer, os furos que serão os queimadores, e o abastecimento dele um pouquinho mais lento. Mas é um sistema também que funciona bem, é bem econômico, bem eficiente. E aí depois eu parti para um projeto também que eu vi na internet, usando latas de refrigerante. Então aqui eu tenho uma lata de refrigerante, o fundo, né? E aqui também outro fundo de lata de refrigerante, né? A diferença é que nesse aqui eu tirei essa parte aqui, né? Fiz os furos para os queimadores e coloquei uma lata aqui dentro. Vocês podem ver uma lata que está um pouco dobrada, um pouco enrugada aqui, que é para ter um espaço de ar entre a parte de fora, né, e a lata interna, justamente para gerar o gás. Esse aqui ele demora bastante para aquecer, mas depois que ele aquece ele é bastante eficiente. Então o ideal já é colocar ele numa base de apoio, colocar a chaleira ou a panela em cima bem próximo, colocar fogo, que logo ele já aquece e ele já espalha bastante a chama. Faz uma chama bem azul, ou seja, tem uma boa mistura de ar com o combustível, com o etanol. E esse outro aqui é o último que eu fiz. Esse aqui também é semelhante a este aqui. A diferença é que esse aqui não tem a câmara de combustão, é só a lata sobreposta. E nesse aqui eu coloquei uma câmara de combustão. Então é o fundo de uma lata de refrigerante e o outro fundo, né, encaixado por cima até o final, e onde eu furei. E aí aqui tem uma lata, né, uma câmara de combustão, que é uma lata que vem do fundo até em cima nessa borda aqui. Então ele deixa este espaço aqui como câmara de ar. Então o álcool entra ali, aquece e ele gera o gás, né, para a câmara de combustão. Então agora eu vou abastecer todos eles e depois eu volto fazendo o acendimento deles. Eu vou utilizar aqui de etanol uma tampinha dessas de galão, que é mais ou menos uns 10 ml de etanol. Então eu vou abastecer cada um deles aqui e depois eu volto já com eles abastecidos e tudo organizado aqui para fazer o acendimento. Bom pessoal, voltando aqui então já com os fogareiros abastecidos, né, vamos para o acendimento. Um detalhe importante aqui, neste aqui, como ele não tem
um suporte para fazer uma queima inicial para aquecimento, eu vou usar uma base, né, que é uma latinha de atum, com um pouco de etanol dentro, para fazer o aquecimento por fora do etanol. Então esse aqui eu ainda não testei ele, eu fiz ele há pouco tempo e ainda não tive a oportunidade de testar. Então hoje vai ser o teste dele. Sempre lembrando, né, muito cuidado quando for fazer o uso de combustível, né, etanol, que é muito volátil. Então, assim, tem que fazer no ambiente controlado, né, no ambiente externo, quando for utilizar esses fogareiros. Qual que é a ideia de mostrar, né? Esse aqui é destinado àquelas pessoas que gostam de acampar, né, com mochila, né, a pé, de bicicleta, de moto, e não tem espaço às vezes para carregar peso e volume. Então ele é muito útil, carrega uma garrafinha, né, com etanol dentro da mochila, né, carrega o seu fogareiro e uma base para servir de apoio. Uma latinha cheia dessa aqui, com certeza dá para fazer cozinhar uma panela de arroz, fazer uma panela de macarrão, fazer um bife, né? Dá para aquecer uma água para tomar um café, para tomar um chimarrão. Então tem a sua utilidade, né? Para quem vai sair para passar o dia fora ou para ficar uma noite acampado na mata, ele é bem útil, né? Embora tenha opções aí com gás, né, que eu vou mostrar nos próximos vídeos agora, vou partir dos fogareiros a gás, mas aqui são utilidades que a gente vê, né? Então eu não sei nem se eu vou utilizar eles na prática, né? A ideia aqui é trazer mesmo um pouco de artesanato, né, pro meu filho. A gente ter algumas experiências aí em acampamentos, em pescarias, e mostrar para ele, né? Apesar de que nós temos todos os equipamentos modernos aí, mas a ideia é mostrar para ele alguns equipamentos de sobrevivência, né? Então vamos lá, vamos para o acendimento do nossos fogareiros, sempre com muito cuidado, vamos manipular combustível. Olha só, esse aqui gerou uma explosão, né, porque tem bastante entrada de ar, então é um pouco perigoso. Esse aqui com certeza ele também vai trazer alguma explosão. Eu não sei se é possível, né, ver a queima, porque a chama ela é muito transparente, né? É um azul muito clarinho, é quase invisível. Então é bem difícil de ver essa chama. Olha só, esse aqui ele já fez o aquecimento, então ele já levantou bastante, né? Eu vou colocar uma chaleira em cima só para que a gente possa ter uma noção de como que ele espalha bem a chama. Então olha só, ele tem um ótimo aquecimento aqui, um ótimo espalhamento da chama. A minha chaleira está bem suja de eu testar esses fogareiros, né? Então acaba enfumaçando um pouco. Vejam esse aqui também, depois que ele aquece, né? Olha só. Ele já começa a puxar o fogo em cima. Ele demora um pouquinho para aquecer, porque ele tem duas latas dentro, né? Então ele acaba demorando um pouquinho para aquecer. Esse aqui é o mais eficiente. Ele é um pouquinho menos econômico, né? Mas ele é muito eficiente. Esse fogareiro aqui ele aquece demais. Ele é econômico, sim, mas em relação aos outros, ele acaba gastando um pouquinho mais, justamente por ser eficiente. Vejam que esse aqui ele já puxou, né? Ele já fez a chama bem azulzinha ali. Já está liberando bastante gás. Ele só demora um pouco para aquecer. Então esse é o único problema dele, né? Então tem que, no ambiente externo, tem que controlar o vento. Esse outro aqui acabou apagando, né? Eu acabei não dando atenção ali. Mas vejam que maravilha, né? Para apagar, né? Vou acabar apagando esse aqui só para a gente poder controlar melhor. Uma lata de refrigerante aqui, né? Já apaguei. E agora eu vou deixar o fogo somente neste último. Então vejam que maravilha. Olha só que queima. É fantástico. Então assim, lembrando, né, nenhum deles é ideia minha, né, todos são ideias que eu peguei no próprio YouTube, né, na internet, mas que a gente adapta, né, e acaba construindo para testar e trazer aqui para vocês algumas ideias. Então vou apagar esse aqui também.
nem foi fácil de apagar. Eu vou deixar ele consumir todo o combustível aqui, né? Então esse aqui acabou se mostrando o mais eficiente de todos. Vejam que tem uma ótima queima, uma ótima chama, né? Bem azul, ou seja, que está fazendo uma boa mistura de ar com combustível. Então é isso, pessoal. Apesar de alguns acidentes aqui, né? Tentando apagar, mas a ideia era mostrar para vocês a diferença entre os fogareiros. Esse aqui eu não consegui ligar, né? Acabou não acendendo. Mas a ideia era justamente trazer esses mais eficientes aqui e mostrar as diferenças, né? Então eu vou ficar com este aqui, vou eleger este último como o ideal, né? Para a gente utilizar em acampamentos aí. Bem, pessoal, uma vez que elegemos o nosso fogareiro, então, né, o mais eficiente, vamos fazer um teste, então, prático aqui. E vamos aquecer uma chaleira com 1 litro de água. Vamos ver quanto tempo que ele leva para... Vamos cronometrar aqui quanto tempo ele leva para aquecer essa chaleira. Então vamos ao acendimento dele novamente. Vamos colocar a nossa chaleirinha aqui. E aí aguardar uns segundinhos aí, assim que ele aquecer, nós já começamos a cronometrar então. Bom, ele já pegou fogo em cima então. Vou ligar o cronômetro aqui e vamos ver como que ele se comporta. Quanto tempo ele vai levar para aquecer esse 1 litro de água. Vou pausar o vídeo aqui e retorno assim que ele estiver finalizando. Bom, voltando aqui, pessoal. Nossa água já está praticamente fervendo aqui, né? Não totalmente fervendo, mas eu quero ela mesmo não fervida, né? Mas ela já está levantando bolhas aqui. Nossa água está quente já com 9 minutos. Então, o tempo que levou para aquecer 1 litro de água aqui. Então, comprovando aqui a eficiência do nosso fogareiro, né? Ele já está com bem pouco álcool, então já está uma chama bem mais fraquinha. Mas mesmo assim, ele levou 9 minutos para aquecer a nossa chaleira. Então é isso aí, pessoal. Nos despedimos por aqui desta série de fogareiros a etanol, fogareiros artesanais. Deixe o seu like aí se você gostou, faça o seu comentário.